Pedro, vulgo J. E não satisfeito com o seminário, ele também é graduando em filosofia pelo Mackenzie e já está falando em mestrado e já está procurando mais coisas para fazer. Glória a Deus por gente com esse ímpeto e vontade. Que Deus possa abençoá-lo, João, em todas as suas iniciativas de estudo. Queria chamar você aqui e vamos orar pelo João. Então, estenda suas mãos, por favor. Gratos somos, Senhor, que o Senhor estende a mão até nós, que o Senhor nos oferece te conhecer, ó Pai. Não só te conhecer pessoalmente, mas também com a riqueza da Tua palavra, Senhor, que possamos nos aprofundar nela, seja por meio da devoção, seja por meio do compromisso com a igreja local, seja, Papai. Te pedimos, Senhor, capacita os jovens aqui, desperta a vontade, Senhor, assim como o Senhor tem feito na vida de homens como o pastor Yuri, como o JP nessa tarde, Senhor, e tantos outros. Pedimos, Senhor, nesse momento especialmente, capacita Teu Filho para trazer aquilo que o Senhor preparou para nós por meio dos talentos que o Senhor deu a Ele, Pai. Que a Tua palavra seja ouvida apenas nas nossas mentes, mas que ela desça ao coração. Para a honra e glória do Teu nome te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Geração Ação. Não vou me apresentar, porque já fui muito bem apresentado pelo Andrew. Eu quero leitura de Gênesis, capítulo 1. Os slides já podem ser colocados, por gentileza. Eu vou começar a leitura para que a gente não se estenda tanto. No princípio, Deus criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós nos reverenciamos diante dela para dizer que o Senhor foi o primeiro a dizer. E a Sua palavra reverberou de modo a criar sobre o que não existia. Causa temor no nosso coração, porque estamos diante daquele que falou e que dobrou a realidade pela Sua palavra. Nós estamos diante da Sua palavra hoje. Que ela fira o nosso coração mais uma vez. Amém. Por que viemos parar aqui? É com essa grande interrogação que eu quero iniciar essa mensagem. O que leva 1.800 jovens no Rio de Janeiro a se reunirem para responder talvez uma pergunta que no período da Reforma ninguém se fazia? E é interessante isso porque quando nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, os israelitas estão se fazendo exatamente a mesma pergunta: como é que nós viemos parar no Egito? O que aconteceu para a gente vir para esse lugar? Então, você tem o livro de Gênesis explicando por que eles estavam no Egito. Mas e nós? Cristãos, universitários, não universitários, médicos, advogados, engenheiros, psicólogos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente está discutindo o motivo de confiar no livro que é absolutamente a base última do que nós cremos? Para isso, a gente vai precisar
fazer uma volta no tempo que remonta à Grécia Antiga. E aí, exatamente, pode passar para o próximo slide, por gentileza. Sócrates, Platão e Aristóteles foram os 3 maiores nomes da filosofia grega antiga. Eu pergunto para vocês, o que esses caras tinham em comum? Em primeiro lugar, eles eram filósofos. Em segundo lugar, eles eram gregos. Em terceiro lugar, o que eles tinham em comum? Eles eram pagãos. Exatamente, pagãos. E pagão, nos termos cristãos, nada mais é do que ímpio, descrente. Gente que não adora o Deus da Bíblia. Mas por que isso é relevante em meio à discussão que a gente está tendo? Porque esses 3 caras, obrigado, já passou. Porque esses 3 caras chegaram a uma conclusão comum por meio da razão. A única possibilidade para a existência do divino é que ele seja uno e não múltiplo. Isso é, eles não eram politeístas, como a maioria das pessoas da época. E por meio de argumentação racional, eles chegaram à conclusão de que se Deus existe, e Ele existe, Ele não pode ser múltiplo, porque a verdade é una. Eu posso errar indefinidamente, mas a verdade é uma só. E se Deus é verdadeiro, Ele só pode ser um. Esses caras viveram de Cristo, sem qualquer imposição do Antigo Testamento, que já era o livro monoteísta dos judeus. E isso significa, em primeiro lugar, que a crença num único Deus é possível por meio de lógica e de racionalidade, por meio de um negócio que eles usaram, chamado metafísica. Metafísica é um ramo da filosofia que estuda sobre a natureza da realidade. Ou seja, ela responde questões sobre a existência, o ser, o espaço, a matéria, a causalidade. E ela afirma que o mundo que nós vivemos não é meramente material, ou seja, físico, mas ele é meta, portanto, além do físico. No frigir dos ovos, ela sempre vai recair sobre Deus, porque se existe causalidade, se para tudo que existe tem uma causa, a causa tudo precisa ser Deus. Ele é a causa de todas as coisas e também, portanto, determina a finalidade de todas as coisas. Por isso ela também pode ser chamada de teologia. Ela trata do princípio elementar das coisas e por isso todas as áreas do conhecimento derivam dela. Porque todo mundo vai responder questões sobre ser, sobre origem do cosmos, sobre a forma como aquilo que existe é analisado, é visto. Então, se eu pergunto para você, Deus existe? Essa é uma pergunta que a metafísica vai lhe dar. E se a gente discute justiça, amor, perdão, bem, felicidade, essas coisas também são abarcadas pela metafísica. E se eu te perguntar, o bem existe? O mal existe? Você me responde, sim. Me prova. Eu quero que você me prove que o bem e o mal existem. Isso aconteceu com Francis Schaeffer, um teólogo que estava conversando com um cara que se dizia ateu, e ele dizia para ele também que não existia a maldade. O mal não existe, ele é só uma palavra que a gente inventou. E aí o Francis Schaeffer esquenta a água no fogão, e aí ele se prepara para jogar a panela na cabeça desse cara. E aí ele fica, não faz isso. E aí ele pergunta, mas isso que eu vou fazer com você é mal? Por quê? Por que isso é mal? Você acabou de falar que o mal não existe. Qual que é a prova indubitável de que isso que eu estou fazendo com você é mal? Entende o que acontece? A metafísica vai lhe dar feitos que você não consegue provar cientificamente. Do tipo de entrar num laboratório, pegar um becker, uma proveta, misturar alguns elementos químicos para sair dali uma fumacinha que vai dizer, olha, isso é mal. Por que isso?
Porque quando a gente fala em justiça, em bem, em mal, em beleza, em perdão, em amor, essas são coisas que você não consegue pegar, você não pega a justiça. Esses são conceitos metafísicos. E não são irreais por serem metafísicos. Não significa que você não pode provar que a justiça, que o perdão e o amor existam. Até porque a gente experimenta essas coisas. Mas a gente não consegue provar nos termos da ciência moderna, nos termos daquilo que a gente prova com a física. Não são provadas dessa forma exatamente porque não são materiais. Muito bem. E por que eu estou dizendo essas coisas todas para vocês? Porque essas coisas não fazem só parte do dia a dia de cristãos, elas também fazem parte do dia a dia de não cristãos. Ou eu estou errado? Se você pega aquele seu colega da escola, da universidade, que é relativista, que diz que cada um tem a sua verdade, você acha que ele vai conseguir lidar com o fato de que não é errado quando ele for roubado? Por que não é relativo? Entende? Até para aquela pessoa que resolve relativizar certo e errado, quando o mal for feito contra ela, você acha que ela vai ficar neutra ali? Que o rapaz que diz que a ciência é a única coisa que consegue provar a verdade, não também vai ter o com dele? Sendo que, em primeiro lugar, a ciência moderna, por definição, está sempre debaixo de questionamento, debaixo de mudança. Como é que ele pode representar a ciência como um pressuposto absoluto de verdade, sendo que é o oposto do que acontece? Você acha que seu amigo materialista, que acredita que tudo que existe é só matéria, no frigir dos ovos, quando ele estiver diante de uma menina que ele ama, isso que eu sinto por essa menina não é real, são só reações químicas. É assim que ele vai dizer? Ele vai dizer que o amor não existe, porque eu não pego o amor? Entende o que eu estou dizendo? As pessoas não estão livres das crenças em coisas que não são de caráter físico, material. Elas não estão submetidas a apenas aquilo que elas sentem. Elas vivem pressupondo uma série de coisas sobre moral, sobre justiça, sobre beleza, que não se pode provar cientificamente. Entende isso? E não é porque não se pode provar cientificamente que elas não sejam verdadeiras. Porque a verdade é que nós experimentamos essas coisas todos os dias. Mas JP, se na antiguidade até gente descrente lidava com metafísica, eles aceitavam isso de boa. Mesmo gente que não cria no Deus cristão. Que movimento moderno permite essa mudança tão radical de pessoas dizendo que eu preciso provar a existência de Deus nos termos da ciência? De que os padrões não devem ser levados em consideração porque eles são ultrapassados. Se antes existia a ideia, até entre não cristãos, de que a verdade era una, por que estamos tão relativistas com essa ideia de que cada um tem sua verdade? Bom, pensando em termos de cronologia, vai ver que a maior parte da história da antiguidade, da Idade Média, não tem problema com a metafísica. Tanto é que o direito, que é uma ciência milenar, alguém aqui faz direito? Você tem demonstrações da existência dele, material, desde a Grécia Antiga. E se você estudar a fundo, você vai ver que ela existe até muito antes da Grécia Antiga. É uma ciência milenar, certo? História, no mínimo, de direito. Aí no século XIX, aparece um sujeito dizendo o seguinte: as palavras da metafísica e todas as ciências que se pautam na metafísica não podem mais ser consideradas ciência. E aí? Direito, teologia, psicologia, medicina e tudo mais não são ciência.
O que é ciência agora? Matemática, biologia, essas são ciências. Só que teologia, história, direito, isso não é ciência. Então o direito, que junto da teologia e da medicina era uma das 3 faculdades da universidade, passa agora a nem ser mais considerada como ciência. E agora essa tradição literária enorme, por exemplo, de direito é jogada de lado. Tudo dela era metafísico. Ela se pautava em direito natural, em pressuposições não científicas. Então, o que é a justiça? A justiça eu não posso observar empiricamente. Eu não posso analisar pelos 5 sentidos a justiça. Eu não peco a justiça, eu não cheiro, eu não toco a justiça. Aí o direito precisa modificar o seu objeto. Então o direito não justiça como objeto, mas para agora poder entrar como ciência, o direito vai mudar o seu objeto e vai dizer, agora nós não somos mais uma ciência da justiça e do direito, nós somos uma ciência da norma, da lei. Com a teologia foi a mesma coisa. A história da teologia liberal, que rasga a Bíblia em tudo que é sobrenatural, em tudo que é metafísico, é a mesma do direito moderno. A teologia foi desconsiderada como ciência, porque ela era pautada em metafísica. Então, como que a teologia pode ser considerada agora como ciência e permanecer nas universidades? Deus não é mais o objeto de ciência, porque eu não posso observar Deus de ponto de vista metafísico, de um ponto de vista empírico, perdão. Mas eu posso no religioso. Eu posso estudar os textos sagrados, eu posso estudar os rituais sagrados, os símbolos sagrados. É o que acontece na maioria das faculdades de teologia hoje. Então a teologia não é mais um estudo sobre Deus, mas é um estudo do que os povos produzem a partir da crença em Deus, que em última análise é o sentimento religioso. Chegamos no porquê que nós deixamos de confiar na Bíblia. Então, a esperança da modernidade agora é que quanto menos religião a gente tiver, menos metafísica tiver no mundo das ciências, mais a gente vai conquistar a racionalidade, mais a gente vai ser civilizado, mais os povos vão ser altamente éticos, com padrões éticos elevados, sem recorrer a metafísica. Só que aí, vem 2 guerras mundiais no começo do século XX e acaba com essa ideia. Oppenheimer é justamente uma reflexão sobre a crença de que a ciência e a tecnologia, se a ciência e a tecnologia avançassem, a gente necessariamente seria mais civilizado. Só que a bomba atômica se provou uma expressão de uma barbárie no mundo civilizado. JP, mas a gente não consegue, em última instância, dizer que a metafísica não existe, né? Porque você é crente. Entende? Porque o que no fundo eles querem? Eles querem evitar a metafísica, porque se você evita a metafísica, você pode trabalhar com categorias que aparentemente não precisam como fundamento. Você pode fazer ciência sem recorrer a Deus. Mas a pergunta que fica hoje é: que ciência conseguiu? Por isso que você vê a grande proposta dos filósofos na modernidade. A ideia deles é construir uma ética sem Deus. Eles pensam o seguinte: é possível a gente separar as duas coisas. A religião está de um lado e a ciência estão do outro. Cada um tem que seguir o seu caminho. A razão e a ciência estão de lados opostos da religião. E se a religião vai oferecer para a gente uma ética baseada na religião, tudo bem. Mas nós, homens da ciência, também precisamos de ética, também precisamos de moral, porque senão a gente mata um ao outro. Só que se a gente não seguir morais, a gente vai estar bem. Por quê? Porque os padrões morais são religiosos. Qual que é o fundamento deles?
a metafísica, mas nós somos pós-metafísicos. Se nós somos pós-metafísicos, a gente precisa de fundamentos morais que não sejam metafísicos. Então vamos buscar uma ética sem Deus. Aí eles tentam construir uma ética sem Deus, que é, em outras palavras, uma ética sem metafísica. Consegue? Não. Por quê? Porque todas as vezes que você vai construindo, e aquela obra está ali, gigantesca, alguém sempre faz perguntas que são difíceis, que são sempre aquelas primeiras. Qual que é o fundamento último de tudo isso que você fez? Aí ele vai dizer, razão pura. Interessante o nome que você deu para Deus. Entende? Aí, a galera diz assim, qual é o fim último para tudo isso que você está fazendo? Uma sociedade em paz. É engraçado como a razão pura, no final, produz paz. Que história bonita. Ela há tanto tempo, que é a história da redenção. Então é isso que vai acontecer. Ou seja, você vai mostrar para eles que no final das contas, a metafísica é incontornável. A metafísica morreu. É uma afirmação metafísica. Você está sempre dependente da metafísica. Porque, em outras palavras, a realidade não é meramente física. E todo mundo vive sobre pressupostos não físicos. Veja, quando Nietzsche diz assim, Deus está morto, nós o matamos. O que ele está dizendo, gente, eu não estou contando para vocês uma novidade no mundo, nem fui eu que fiz isso. E quem que matou Deus? Foi isso aqui, ó, a modernidade, a ciência moderna. Aí ele fala, Deus está fora, a metafísica está fora, nós matamos Deus, ninguém está duvidando disso. Vocês não creem mais em Deus, ninguém aqui na Europa mais, ninguém mais está recorrendo à metafísica. Só que qual que é o argumento de Nietzsche? O que nós vamos fazer com esse cadáver esquálido? O que é o cadáver esquálido de Nietzsche? O cadáver de Deus na Europa, nas igrejas, nas instituições, no jeito de fazer ciência, no jeito de fazer direito, nas leis. O cadáver de Deus. E qual é a questão agora? Quem vai enterrar esse cadáver? Essa é a pergunta de Nietzsche. Cadê o coveiro? Deus continua nas leis, Deus continua no direito, Deus continua nas instituições. Então todo o projeto de Nietzsche é uma tentativa de enterrar o cadáver divino. Porque ele percebeu que o cristianismo estava mais entranhado na Europa do que ele imaginava, do que as pessoas imaginavam. Que Deus está morto, tudo bem. A gente tirou ele da ciência. Mas ele continua aqui, ali, naquele outro lugar. As pessoas continuam casando, as pessoas continuam com pressupostos cristãos. Então o que os filósofos modernos tanto querem? Enterrar. Só que para enterrar, o que ele precisa fazer? Uma purificação da civilização ocidental inteira, de toda a influência cristã que construiu esse lado do mundo. Tenta fazer isso. Não consegue. A série Dark é uma tentativa de uma leitura de mundo a partir desse pressuposto. Quando você chega no final da série, e eu não vou dar spoiler aqui, você vai estar lá, diante de você, a nova ceia do Senhor, a nova mesa do Senhor.
Está lá na cara. Você tem de encarar aquele negócio, dizendo para você, isso aqui é o secularismo. Isso aqui é o mundo secular que a gente está hoje. Aí você fica assustado, porque isso aconteceu na Europa, mas está acontecendo no Brasil. Está acontecendo aqui também. E é por isso que eu preciso dar esse passo com vocês. Porque se a gente se tornar refém do que esses caras se tornaram, se a gente passar a jogar esse jogo empirista, cientificista, de achar que tudo na vida é consciência, de que eu só creio com base em evidência da ciência moderna, eu nego tudo que é metafísico, aí a gente vai ter dificuldade para começar pelo próprio texto bíblico. Em primeiro lugar, você vai ser um hipócrita, porque você vai viver de forma contrária a isso. Mas em segundo lugar, você vai ter dificuldade com o texto bíblico. Por quê? Porque se agora a Bíblia se torna ciência da teologia na modernidade, ela vai ser observada de acordo com os métodos cientificistas. Então a gente já não pode mais ver a Bíblia como um texto sagrado na modernidade. Ela é vista como um texto qualquer de literatura. E é por isso que a gente vai trabalhar a doutrina da inerrância, da infalibilidade e da inspiração nas Escrituras hoje. Porque uma vez que se deslocou para o que as religiões produzem, a gente já não está mais partindo do pressuposto de que Deus existe. A gente já não está mais partindo do pressuposto de que Ele é real, mas de que eu preciso provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E as nossas teologias não começam mais com Deus. Começam falando de crítica textual. Aquela mata textos arqueológicos e compara eles para ver se tem adulterações. Então, em primeiro lugar, se a gente crê que só há um Deus, esse Deus que criou tempo, espaço e matéria, e é, portanto, maior do que essas coisas, está para além delas, precisa se revelar para que a gente saiba quem Ele é. Para mim é o ponto-chave. As pessoas desconfiam da Bíblia porque elas esquecem que, se não for através dela, nós não temos uma maneira de conhecer de forma confiável, com o nosso intelecto finito, um Deus infinito. Então, se Deus existe, e Ele é maior do que a realidade criada, eu preciso conhecer Ele de uma... E aí Ele se deu a conhecer pela revelação das Escrituras. Esse, para mim, é o ponto-chave. Mas, em segundo lugar, se por um lado a pós-modernidade diz que a Bíblia é só um livro como qualquer outro, tomar o que a Bíblia diz como verdade é um absurdo. Porque o relativismo é a norma atual. Cada um tem sua verdade. E, portanto, ela não pode dizer conter a verdade. Ela não pode dizer qual Deus eu devo adorar. Porque tudo é relativo. E aí você pergunta para o seu amigo relativista: isso que você falou é relativo? E aí a gente acaba com o relativismo, com uma pergunta. Porque se não existe verdade absoluta, se eu pergunto, isso é uma verdade absoluta? A gente já acabou com o problema. Então o relativismo não cola, segundo a lógica. E a gente não é relativista. Mas, de acordo com os pressupostos relativistas, aí faz sentido a gente entender tanto a palavra de Deus. O relativismo é a norma atual. Mas se a Bíblia se apresenta como sendo a palavra de Deus, como sendo verdadeira e requerendo de quem a lê submissão à sua autoridade e fé nas suas afirmações, isso para a pós-modernidade é inaceitável. Aí você vai ter neo-ateu,
ridicularizando que a realidade é metafísica, né? E etc. Só que, como vocês viram, esse movimento todo é o puro suco da modernidade. Esses caras não são neutros. Quem diz que está do lado da ciência não é neutro, não se engane, não existe neutralidade. Eles não são intelectualmente superiores por deixar de crer na Bíblia como palavra de Deus. Eles são simplesmente fruto gerado da pós-modernidade. Mas no fundo, eles continuam assumindo pressupostos metafísicos. Porque eu nunca ouvi uma pessoa dizendo que a justiça não existe. Porque a primeira injustiça que a gente se depara, a gente vai ficar irado. É impossível fugir da metafísica. E, portanto, é impossível fugir de Deus. Por isso a modernidade não conseguiu. Então, a gente não vai adotar essa posição. Eu vim nessa tarde falar isso para vocês hoje. Primeiro porque, se nós somos cristãos, a Bíblia é o fundamento do que a gente crê. A própria Bíblia testifica dela mesma. E mais, João 10,35. Se Deus, a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, olha só, Jesus diz que a Escritura e a palavra de Deus são a mesma coisa. Ou seja, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus é um absurdo. Esse Jesus, que nós dizemos seguir, entendia que as Escrituras eram a palavra de Deus. E ele se revelou por meio da sua palavra. Ah, mas e o Novo Testamento, JP? Olha isso aqui que interessante. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo fala o seguinte: pois declara a Escritura, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo cita a Escritura, certo? Só que ele faz duas citações aqui. A primeira está em Deuteronômio 25,4. Só que a segunda é o que mais chama atenção. Ela está no Novo Testamento. Lucas 10,7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Isso está no Novo Testamento. Paulo está citando um livro do Novo Testamento nas suas cartas. Ou seja, ele coloca Lucas e Deuteronômio no mesmo nível de autoridade. Ele chama ambos de Escritura. E sabe o que é mais engraçado? Paulo também se refere a Lucas, ao Evangelho de Lucas, como o meu Evangelho. Você vai ver isso lá em Romanos 2,16 e em 2 Timóteo 2,8, em que ele fala que Jesus é descendente de Davi. Aí em Lucas 2, Lucas diz: Jesus é o descendente de Davi. E a gente sabe que Lucas é um dos 4 evangelhos. Então, de que evangelho Paulo estava falando quando ele fala do meu evangelho? Do evangelho de Lucas. O fato é que Lucas acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Ele usa a expressão nós em Atos 16,7 e diz que apenas Lucas está com ele lá em 2 Timóteo 4,11. Isso prova que Lucas escreveu seu evangelho sob a supervisão de Paulo, o que é facilmente dedutível, e Paulo cita Deuteronômio junto com Lucas como escritura sagrada, e se refere ao evangelho de Lucas como meu evangelho. Fica evidente que os apóstolos sabiam que os seus livros eram inspirados por Deus. Eles sabiam que o que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. Não foi um concílio. A igreja apenas reconheceu o cânon sagrado com base em alguns critérios. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em suas cartas. Nelas há coisas que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras.
para a própria destruição deles. Segunda carta de Pedro 3, 15 e 16. Pedro chama as cartas de Paulo de escritura sagrada. Qual concílio foi convocado pelos apóstolos para definir que as cartas de Paulo eram escritura? Nenhum. A Bíblia simplesmente foi reconhecida por aqueles que andavam com Jesus. Paulo diz que o que ele escreve é mandamento. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Se é mandamento de Deus, é Ele que está inventando? 1 Coríntios 14, 37. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Paulo está dizendo que ele pregava a palavra de Deus. Os bereanos que o digam. A Bíblia faz referência à autoridade dela mesma. Ela mesma se chama de palavra de Deus. E mais do que isso, a Escritura toda só tem uma principal intenção: apontar a Jesus Cristo. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar delas, e são elas que de mim testificam. Esse é o primeiro ponto aqui. Eu não estou nessa tarde falando com descrentes. Eu não estou no auditório do Mackenzie provando para gente que não conhece a Deus que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não estou jogando o jogo dos secularistas. A primeira razão de confiar na Bíblia é porque pela qual você deve confiar, uma vez que ela afirma ser palavra de Deus, e se você foi ferido por ela, foi convertido por ela, ela é a grande diretriz da sua vida. Se essa Escritura foi trazida por Deus, se ela te levou a Jesus Cristo, porque toda ela é sobre Jesus, então é óbvio que ela é a autoridade de Cristo sobre a sua vida. A principal que deu e que ela dá é o conhecimento salvador de Deus. Por isso aprove a Deus revelar-se de maneira escrita, declarar a sua vontade ao seu povo e fazer com que essa vontade fosse registrada através de homens que ele escolheu ao longo de 1500 anos e os inspirou com o objetivo de preservar e propagar essa verdade e dar segurança e um conforto contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. A Bíblia é uma segurança para nós, porque toda ela fala de uma realidade histórica que aconteceu. Jesus Cristo veio ao mundo. Deus se fez homem. E Ele morreu por pecadores. É claro, uma vez que esse processo foi terminado, no cânon de 66 livros, cessaram os modos antigos de Deus se revelar aos homens, como Ele fazia durante o processo em que sua revelação estava sendo escriturada. Uma vez que ela foi escriturada infalivelmente, então aqueles modos antigos de revelação, eles cessam. E nós temos na Escritura a revelação final, autoritativa, suficiente e confiável de Deus. Porque se Deus é verdadeiro, nós podemos confiar nele. O que nós queremos dizer com inspiração, uma vez que ela é a base para a autoridade da Bíblia e para a nossa confiança nela? O que é inspiração? O que quer dizer a Bíblia foi inspirada por Deus? É basicamente dizer que o Espírito de Deus supervisionou aquele processo de escrita da revelação, de tal maneira de que tudo o que escreveram é verdadeiro. Isso serve inclusive para a escolha de palavras. Ou colocando de outra maneira, os autores humanos foram preservados de registrar informações, conceitos errados, geográficos, históricos, morais ou
espirituais. Até porque a gente não pode separar as duas coisas, né? Tem gente que fala o seguinte: não, a Bíblia ela não tem erro espiritual e teológico, ela pode ter algum erro histórico ali. Só que se a gente pega, por exemplo, a ressurreição de Jesus, ali você tem um evento histórico de natureza teológica. Você não consegue separar as duas coisas. Então, se os autores bíblicos erraram em matérias de história, por que eles não estariam errados no relato da ressurreição? Uma vez que é um fato histórico. Nós não podemos separar a Bíblia da história e da teologia, da geografia e da teologia. Então, é uma falácia essa posição intermediária de que tem erros geográficos e históricos na Bíblia. Ela não tem erro teológico, doutrinário, moral, mas também não tem erro histórico, geográfico. Porque essas coisas na Bíblia se misturam, elas estão juntas. E, portanto, porque nós entendemos que Deus supervisionou esse processo, e o resultado final, que é a escritura canônica, é a própria palavra de Deus infalível. Quando nós falamos de inspiração, é claro, nós precisamos dizer imediatamente que a gente não está falando de ditado. Embora algumas partes da Bíblia foram ditadas, por exemplo, os 10 mandamentos. Mas o que a gente está querendo dizer é que Deus se valeu das personalidades, do conhecimento e o estilo de cada autor. Ele não tirou a consciência dos autores enquanto eles estavam escrevendo. É isso que a gente quer dizer por inspiração. E aí que está a maravilha, né? De tal maneira, Deus agiu em homens falíveis, fracos, limitados, e ao terminar o produto final, ao chegarem no final do seu trabalho, eles podiam ver que ali estava diante deles a infalível e confiável palavra de Deus. Quando a gente diz que a Bíblia é infalível e inerrante, a gente não está dizendo que ela se expressa numa linguagem científica. Quando a Bíblia se pronuncia, por exemplo, sobre fenômenos naturais, ela não usa a linguagem convencional da ciência de hoje. Ela usa a linguagem do observador. Por exemplo, ela diz que o sol, a umidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe no outro. É claro que se você for submeter essa linguagem no crivo da ciência, você vai dizer que isso é um erro científico, que essa é uma visão ultrapassada de universo. Mas isso é desonesto com o texto bíblico, porque todo mundo sabe, ainda hoje, que as pessoas dizem o seguinte: não, o sol se pôs, né? O sol nasceu. É uma linguagem do observador, uma linguagem metafórica que a gente usa, porque para a gente que está na terra, o sol nasce e o sol se põe. Essa é a linguagem bíblica. JP, mas lá no livro de Levítico está falando que morcego é ave. Quando diz assim: não comerás as seguintes aves, aí vem: não coma do falcão, não coma da águia, não coma do urubu. Ainda bem, né? Deus, não coma do corvo, não coma isso, e não comerás morcego. Todo mundo sabe que morcego não é ave. Isso não é taxonomia moderna. Isso é uma convenção moderna, já há uma convenção moderna de que morcego não é ave, ele se enquadrou aí sendo mamífero. Mas, gente, para o hebreu daquela época, tudo que tivesse e voava era ave. A Bíblia está falando da taxonomia da sua época. Você não pode querer submeter a visão bíblica às convenções da ciência moderna de milhares de anos depois. Então, é esse tipo de erro que às vezes é levantado contra a Escritura. E nós não temos problema de admitir que ela não é um livro de linguagem científica. Também, quando a gente diz que a Bíblia... a gente não está dizendo que não existem aparentes contradições. Veja só, não estou dizendo que existem contradições na Bíblia, estou dizendo, a gente não está dizendo que não existem aparentes contradições. Também, quando a gente diz que a Bíblia é infalível, é inerrante, a gente não está dizendo que todas as informações numéricas ou de medidas da Bíblia são precisas. Às vezes os autores bíblicos vão fazer menções
vagas e medidas. Eles arredondam. Mas há uma diferença entre imprecisão e erro. Se eu disser assim, olha, eu moro a vários quilômetros daqui, e a vários quilômetros daqui é meu trabalho. Essa não é uma afirmação falsa. Ela é apenas imprecisa. Mas ela não é falsa. Então, ela não é errada. Eu, de fato, moro a vários quilômetros do meu ponto de trabalho. Eu posso dizer o seguinte, o seminário é 170 quilômetros da minha casa, e meu seminário é 170 quilômetros e 300 metros da minha casa. Não quer dizer que eu esteja mentindo, eu fiz uma arredondada. Então, quando você vê, especialmente ali em Crônicas, na comparação com os livros de Reis Samuel, alguns números que não vão bater especificamente, a gente tem de lembrar que os autores bíblicos, eles nem sempre estão preocupados em escrever um número preciso de números. Torna a Bíblia errada. Eles faziam arredondamentos, como nós fazemos até o dia de hoje. E não pode ser considerado erro, porque as pessoas vêm para cima da gente com essas coisas e não cola. Quando a gente diz que ela é infalível e inerrante, a gente também não está dizendo que a gente entende tudo o que está na Bíblia, que todas as passagens são super claras, que a gente não vai ter dificuldade nenhuma com elas, porque a gente sabe que existam partes na Bíblia que sejam sim mais complicadas de entender do que outras. A mensagem central dela é clara. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, toda a Escritura aponta para a salvação nele. Essa é a mensagem principal da Bíblia. E por último, a gente não está negando a necessidade do estudo, quando a gente diz que a Bíblia é infalível e inerrante. Aqui a gente segue o lema de Juno, ora et labora, ore e trabalhe, porque a Bíblia é humana, nós precisamos labutar, estudar, ralar, estudar arqueologia, história, línguas originais, fazer o seminário, estudar gramática. E porque ela é divina, nós precisamos orar para que Deus ilumine o nosso entendimento e clarifique o seu significado para nós. O que nós queremos dizer por inspiração e é isso que nós não queremos dizer por inerrância. Em outro ponto, as reivindicações que Cristo fez exigem de nós uma decisão. Ou você acredita no que Jesus Cristo disse e, portanto, o considera Filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo, ou você o rejeita e o considera um megalomaníaco que fazia muito de si mesmo quando na verdade não era nada. E esse Cristo constantemente chancelava o que as Escrituras no Antigo Testamento diziam. E baseado no testemunho dele, nós afirmamos a mesma coisa. Uma outra evidência que a gente pode confiar nas Escrituras é o conteúdo dela. Que outro livro trata disso? Quem nós somos? De onde viemos? Por que existimos? Como é a vida depois da morte? Quem é Deus? Como eu posso me relacionar com Ele? Como eu resolvo o problema da culpa e a eficácia dessas doutrinas e dessas ideias que transformaram, eu diria, bilhões de vidas ao longo da história. A harmonia das partes da Bíblia, o fato de que o alvo dela é dar glória a Deus. Você já percebeu que a Bíblia não tem uma visão cor-de-rosa do ser humano? Não, ao contrário. É um quadro que pinta o ser humano como uma raça perdida, uma raça famosa, cega, que virou seus olhos para Deus, em rebelião contra Ele. Se a Bíblia fosse um livro humano, vamos dizer assim, que pretendesse criar uma religião humana, dificilmente ela viria com um apelo desse tipo. É só você ver as religiões nova era, as religiões modernas, tem uma visão cor-de-rosa do ser humano. Elas falam bem do ser humano, adulam o ego. Não a Bíblia. A Bíblia nos coloca rasteirinhos, nos nivela por baixo.
todos nós, e acaba com o nosso orgulho. Dificilmente um livro desse teria sido produzido pela humanidade. A gente também tem várias outras coisas, as profecias cumpridas, a preservação em meio aos ataques. Se a gente pega os manuscritos mais antigos encontrados ali já no segundo século, do primeiro século, tudo que está lá é a mesma coisa que a gente tem hoje. Existe uma matéria chamada crítica textual, ela compara os textos arqueológicos que são encontrados, e feita por gente até descrente, não é só por crente que faz isso. E eles vão lá e batem, cara crachá, a mesma Bíblia que está aqui, é a Bíblia que eles encontraram, os mais de 5.000 cópias que a gente tem. A gente tem uma confiança absurda. A Bíblia é o livro que, historicamente, arqueologicamente, mais tem para se estudar, entre todos os outros. E dessas milhares de cópias, todas elas, a gente pega ali 99% batendo. As pequenas diferenças que a gente vai encontrar vão ser posições diferentes, vão ser palavras que se trocaram. Às vezes um cara escreveu Joana ao invés de João. Estou dando um exemplo aqui, né? Mas coisas muito sutis que de fato não alteram o conteúdo principal das Escrituras. Mas essa argumentação toda aqui que eu estou fazendo só vai ser persuasiva e convincente se o Espírito Santo de Deus iluminar o seu coração. Porque, gente, esses argumentos em si, pode passar o slide, tem vários que eu peguei. Você vai pegar aí, por exemplo, aquela imagem do arco-íris, essa daí, isso aqui é uma pesquisa que foi realizada numa universidade, mostrando as referências cruzadas que existem entre os livros da Bíblia. Deram milhares de gente que nunca se viu, gente que nunca se encontrou. Uma profecia que um cara falou no 6º século antes de Cristo, se cumprindo no 2º século, no 1º século. É uma coisa impressionante. Essa pesquisa ficou super conhecida, vai ter visto ela. Você pode passar para o próximo slide. Esse é um papiro chamado P66. Olha que nome criativo. P significa papiro, 66 é porque ele foi o 66º que foi encontrado. E a foto dele está aí do lado, ela é o primeiro capítulo do livro de João. E eu gosto muito desse papiro especial, tem vários outros papiros, mas é porque, como o livro de João começa com esse capítulo, normalmente eles têm dificuldades, arqueólogos, de encontrar livros que não se deteriorem nas capas, né? Porque imagina, milhares de anos a capa se deteriorando. Mas esse foi preservado, eles encontraram o primeiro capítulo de João bem preservado, mostrando as palavras em grego ali, falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tem uma outra imagem que podem passar aí no slide também, a imagem de uma família. A Bíblia é o livro da instituição família. A gente casa no Ocidente por causa do cristianismo. As pessoas têm concepção de família como elas têm, com base na fé cristã, por causa da Bíblia. Tantas famílias cristãs que dão tanto certo. Por que a gente vê aqueles princípios que a palavra de Deus fala para a gente andar darem tão certo? Se eu viver isso aqui, dá certo. A vida é bem vivida, ela funciona. Isso só pode ser a obra de um Criador, de tantas coisas que se cruzam para confiar nesse texto como algo que vem de fato de Deus. Mas não adianta eu falar nada disso para vocês. Porque toda essa argumentação só vai ser persuasiva e convincente se o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração. Porque esses argumentos, em si, eles não são capazes, em seu mérito, de mover a mente humana, morta, cega, perdida, a não ser que o Espírito de Deus use essas coisas como um instrumento na iluminação, para iluminar a sua mente. Por isso hoje eu vim aqui como um mendigo, que não está dependendo de filosofia, de história da filosofia, de lógica, de arqueologia, de crítica textual, para convencer vocês de que a Bíblia é confiável.
Eu vim aqui como um servo humilde de Deus, contando que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês, assim como iluminou a minha. A autoridade não depende do testemunho de qualquer homem, de qualquer igreja, mas do próprio Deus, que nos fala através dela. Esse é o ponto maior da autoridade da Escritura. A Bíblia se auto-evidencia, ela se auto-autentica, ela fala, ela não precisa do seu testemunho nem do meu, embora a nossa tarefa seja argumentar. Mas no final das contas, a autoridade vem de Deus, porque é através dela que Deus nos fala, é através da palavra que Ele nos santifica, que Ele nos guia. É através da palavra que Cristo governa a sua igreja, é através dela que, pela exposição da palavra, que Cristo vai operar o seu querer e o seu propósito na humanidade. Por isso nós precisamos recuperar essa confiança nessa Bíblia infalível. Eu quero colocar no último. Quando a gente fala de evidências, eu quero que vocês entendam que isso aqui é só para a gente provar que a gente não é louco. Que você tem racionalidade, que você tem aval. Você não precisa ter medo da Bíblia diante dos seus amigos da universidade, da escola. Porque tem base científica, tem base racional, tem base de vida, como a gente viu da família, tem base arqueológica, tem base de uma série de coisas. Ela não é irracional, ela não tem contradição, ela não tem problemas lógicos, ela não lida numa linguagem científica, e não é por isso que ela deixa de ser inerrante. E tem uma questão: se ela não é irracional, então você pode crer nela. Tem gente que é meio fideísta e vai dizer o seguinte: cara, mesmo que provem que Jesus não ressuscitou e encontrem o corpo de Cristo, eu vou continuar crendo. Não! Jamais. Porque o corpo de Cristo não está aqui. Ninguém encontrou o corpo de Cristo. Não foi encontrado. Não encontrou. Os discípulos não encontraram quando foram ver que a tumba estava aberta. Jesus Cristo foi visto um tempinho depois, em corpo glorificado, ressurreto, e subiu à destra do Pai. Ponto final. Ninguém vai encontrar o corpo. Então a gente sempre consegue provar algumas coisas sem o campo da revelação. A gente consegue provar que Deus existe sem a Bíblia. A gente só não consegue provar sem a Bíblia que esse Deus único é o Deus cristão. Mas a nossa crença em Deus não é irracional, é pela metafísica. Para finalizar, eu quero levar vocês a uma reflexão e logo em seguida a uma oração. Você consegue perceber que essas correntes históricas, filosóficas, secularistas e pós-modernas, elas não é nenhuma novidade. Desde Gênesis 3, nós estamos repetindo os mesmos movimentos de Eva. Quando Satanás diz: é isso mesmo que Deus disse? A gente não está vendo ali outra coisa que não seja o questionamento profundo da palavra de Deus como verdadeira. O primeiro teólogo liberal que questiona a Bíblia está ali, dizia meu pastor Jonas Madureira. Porque as bases do questionamento de Deus e da sua palavra
estão no nosso coração desde a queda. É isso que eu quero que você entenda. Esse rompimento, essa desconfiança da Bíblia, ela está suplantada em nós de uma tal forma que é com isso que a gente lida todo dia. Quando a gente peca, é porque em algum momento a gente questionou a palavra de Deus, a autoridade de Deus, sua soberania, sua vontade, sua bondade. A palavra de Deus foi colocada em xeque muito antes da modernidade. E desde o jardim vem sendo assim. Então, esse movimento todo de questionar Deus é o movimento adâmico. Ele não é novo, ele não é inovador. Por isso eu te pergunto, não deveríamos nós estar questionando também a nós mesmos? Será que a gente não deveria desconfiar da nossa desconfiança de Deus e da sua palavra? O homem moderno questionou a Deus, questionou e questionou a realidade. Ele só se esqueceu de questionar a si mesmo. E é o que a palavra de Deus vem fazendo desde então. Senhor, obrigado porque a nossa crença na Tua palavra, a nossa confiança na Tua palavra não vem de uma outra coisa que não seja o testemunho interno do Seu Espírito Santo. Senhor, a Tua igreja não é empirista. Ela não depende das evidências para crer. Elas só corroboram que ela crê. Mas a nossa base vem de algo que homem nenhum pode tocar, que homem nenhum pode cheirar, que homem nenhum com os próprios sentidos pode alcançar, que é o Seu Espírito Santo. Nós te louvamos porque o primeiro a gerar fé no nosso coração é o Senhor, porque a confiança na Tua palavra, quem nos deu foi o Senhor. E se nós podemos ter o aval da ciência, da arqueologia, da filosofia, da lógica do nosso lado, glorificamos o Senhor por isso, mas não queremos depender dessas coisas. Elas mostram que nós não somos irracionais, afinal. Obrigado porque o Senhor nos livrou desse movimento moderno, de procurar Deus sem Deus, de querer um mundo em paz, quando o Senhor já anuncia esse mundo na Tua palavra, de querer um mundo feliz, onde a Sua palavra já anuncia isso há muito tempo. Obrigado, Senhor, porque a Tua verdade nos alcançou, porque Cristo se tornou supremo nos nossos corações, porque a Tua palavra nos levou a Cristo. Nós podemos confiar nela. Porque a Tua palavra nos levou à salvação. Nós podemos confiar nela. Porque a Tua palavra gerou no nosso coração o que nada nesse mundo foi capaz de produzir. Nós confiamos nela. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa confiança vem do Senhor. Obrigado porque a nossa salvação vem do Senhor. Senhor,
Nós que fomos encontrados por esse Deus, temos não só esse Deus, mas a palavra desse Deus, que nos guia não só moralmente, mas intelectualmente e de maneira prática, nos levando ao fim último, que é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, para o seu louvor e glória.